tudo bem com vocês? Bom, hoje eu vou dar continuidade ao tema Mães da Bíblia e nós vamos falar um pouquinho sobre a história de Ana, a oração de Ana. A história de Ana está em 1 Samuel 1, do 1 ao 11 e conta o seguinte: tinha um homem chamado Eucanã. Esse homem tinha duas esposas. Uma tinha muitos filhos com ele. A outra não tinha filhos nenhum. E naquela época, era uma vergonha muito grande para a mulher não conseguir dar filhos ao seu marido. E isso entristecia muito o coração de Ana. Ela chorava, sua tristeza era tão grande, mas tão grande, que ela perdia a fome. Você acredita? Ela não conseguia comer de tanta tristeza. E para piorar a situação, a outra esposa de Eucanã ficava tirando sarro dela, ficava rindo dela, porque ela não podia ter filhos. A família de Ana e Eucanã era uma família que era muito fiel a Deus. E uma vez por ano, ele subiu ao monte Siló para fazer sacrifícios. Por que fazer sacrifícios? Porque naquela época, as pessoas, o povo de Deus, os israelitas, eles faziam sacrifícios ao Senhor para pedir perdão dos seus pecados. Hoje, nós não precisamos fazer isso, porque Jesus foi o sacrifício vivo. Ele se entregou na cruz para que os nossos pecados fossem perdoados. Jesus, o único Filho de Deus, veio para essa terra, viveu, ensinou e entregou a vida dele por amor a mim e a você. Mas naquela época, que é lá no Velho Testamento, Jesus ainda não tinha vindo, então as pessoas precisavam fazer sacrifícios, entregar os sacrifícios no templo, que era feito com um animal, e aí pedia-se perdão dos seus pecados. E numa dessas idas ao monte Siló para fazer o sacrifício, Ana fez uma oração a Deus. Olha só, isso está em 1 Samuel 1, versículo 11, que diz assim: e fez um voto, dizendo: Senhor dos exércitos, se benignamente atentares para a aflição da tua serva, e de mim te lembrares, e da tua serva te não esquecer, e lhe der um filho varão, ao Senhor darei. Ao Senhor o darei por todos os dias da sua vida, e sobre a sua cabeça não passará navalha. O que ela disse para Deus? Se ele olhasse para ela, se ele tivesse misericórdia dela e desse um filho para ela iria entregar esse filho ao Senhor, para que ele vivesse para Deus todos os dias da vida dele. E olha só o que aconteceu. Ana fazia essa oração chorando muito. A Bíblia nos conta que ela fazia essa oração no seu coração. Os seus lábios se mexiam, mas não se ouvia a sua voz. Ela chorava muito. E quem estava observando Ana? O profeta Eli. O profeta Eli estava ali, próximo ao templo, e ele viu quando Ana estava ali. E sabe o que ele pensou? Ele pensou que Ana estava bêbada. Por quê? Ele via Ana chorando, ele via que ela estava ajoelhada, movendo a sua voz, não se ouvia som. Então ele pensou assim: essa mulher está bêbada. E olha só o que aconteceu. Aqui no versículo 12, demorando-se ela no orar perante o Senhor, passou ali a observar-lhe o movimento dos seus lábios. Porquanto Ana só no seu coração falava, seus lábios se moviam, porém não se ouvia a sua voz. E aí no 14 diz assim: ele pergunta a ela: até quando estará tu embriagada? Aparta-te de ti este vinho? Para de beber? Foi isso que ele quis dizer para ela. Até quando você vai ficar bebendo? Para de beber.
Mas ela não estava bêbada. E olha só o que ela respondeu para ele. Não, Senhor meu, eu sou mulher atribulada de espírito. Não bebi nem vinho, nem bebida forte, porém venho derramando a minha alma perante o Senhor. Ela explicou para ele que não, ela não estava bêbada, ela não bebeu nada. Ela estava derramando a alma, ela estava entregando os medos, as aflições, as tristezas dela nas mãos do Senhor. Estava fazendo uma oração, pedindo ao Senhor, clamando ao Senhor. Deus, Ele deseja que nós, seus filhos, o busquem. Olha só, Deus quer que seus filhos se aproximem dele em oração quando estão tristes. Quando você estiver triste, quando tiver uma preocupação aí no seu coração, na sua cabecinha, ore a Deus, faça como Ana, ajoelhe-se, chore, não tem problema não. Pode chorar aos pés do Senhor, fala, Senhor, tira essa preocupação do meu coração. Quando você estiver preocupado com a prova que você vai ter no dia seguinte, estude, mas ore a Deus também, Senhor, me ajuda a lembrar. Quando tiver alguém lá na sua escola, né, brigando com você, talvez entristecendo você, falando coisas que te entristecem, fazendo coisas que entristecem o seu coração, ore a Deus, fala, Senhor, me ajuda, me dê forças. É isso que o Senhor deseja, que a gente busque a Ele. Foi o que Ana fez. E olha só o que aconteceu. No versículo 17 diz assim, ele fala para ela, vai-te em paz e o Deus de Israel te conceda a petição que lhe fizer. E disse ela, ache a tua serva mercê diante de ti. Assim a mulher se foi seu caminho e comeu, e seu semblante já não era triste. Ana, ele fala para Ana assim, vai-te em paz, vai embora e Deus te dê aquilo que você deseja. E ela se encheu de alegria, foi para casa e comeu. Porque lembra que eu falei? A tristeza dela era tão grande que ela não conseguia comer. E ela foi para casa e comeu. E sabe o que aconteceu mais para frente? Ana ficou grávida. E nasceu quem? Samuel. E o que quer dizer Samuel? Samuel quer dizer, do Senhor o pedi. Ela pediu por um filho, ela pediu um varão significa o quê? Um homem, um menino. E Deus deu a ela aquilo que ela pediu. Nasceu Samuel. Chegou o tempo de Eucanã subir novamente para fazer o sacrifício. E Ana disse a ele assim, que quando o menino parasse de mamar, ela entregaria o menino para o Senhor, para trabalhar na casa do Senhor, para fazer a obra do Senhor. Ela entregou o melhor que ela tinha, aquilo que Deus deu a ela, ela entregou, deu o seu melhor ao Senhor. E nos conta nos próximos versículos exatamente isso. O bebê parou de desmamar, né? Já desmamou, já não mamava mais, e ela foi ao templo e ela entregou o seu filho. Olha só, lá no versículo 24 diz assim, havendo-o desmamado, levou consigo com um novilho de 3 anos, um efa de farinha e um odre de vinho, e o apresentou à casa do Senhor a Siló. Era o menino ainda uma criança. Ela entregou o menino ainda criança na casa do Senhor. E Samuel cresceu. Olha só, lá no capítulo 2, diz assim, no capítulo 2, versículo 20, que ele abençoou Eucanã e disse que Deus daria mais filhos. E Deus abençoou. Deus abençoou tanto Ana por ela ter entregue Samuel na casa dele, para ter entregue Samuel para fazer a sua obra, que Deus deu mais 5 filhos a Ana. Olha só, uma mulher que não podia ter filhos, e todo mundo tirava sarro dela, a outra esposa tirava sarro dela, uma mulher que vivia triste.
teve Samuel, e depois que ela entregou Samuel, ela teve mais 5 filhos. 3 meninos e 2 meninas. E diz assim: e o jovem Samuel crescia diante do Senhor. Samuel cresceu na casa de Deus, aprendendo a palavra de Deus, aprendendo sobre Deus com Eli, com o profeta. E mais futuramente vocês vão ver aí que Samuel também se tornou um profeta, né? Samuel se tornou um profeta. E olha só, Ana clamou a Deus pedindo que o Senhor lhe desse um filho. Ana fez exatamente o que Deus quer que eu e você faça. Deus deseja que nós o busquemos, que nós venhamos colocar as nossas tristezas, as nossas preocupações nas mãos dele. Em Jeremias 33:3 diz: invoca-me e te responderei. O Senhor, ele responde orações. Ele respondeu a oração de Ana e ele responde a sua oração também. Algumas orações demoram mais, outras demoram menos, mas quando aquilo que está no nosso coração está no coração de Deus, ele faz. Olha só, em 1 João 5, diz assim, 14. E esta é a confiança que temos para com Ele, que se pedirmos alguma coisa, segundo a sua vontade, Ele nos ouve. E se sabermos que Ele nos ouve quanto ao que lhe pedimos, estamos certos de que obtemos o pedido que lhe temos feito. Quando nós pedimos algo ao Senhor, e isso que nós pedimos é da vontade dele, ele nos ouve. Assim como ele ouviu a oração de Ana. Aquilo que Ana pedia era o que estava no coração de Deus. Deus desejava sim dar um filho a Ana, mas ele queria que Ana fizesse o que Ana clamasse. Então clame ao Senhor por aquilo que está no seu coração. Clame ao Senhor pela sua família, ore pelo papai, pela mamãe, ore por esse amigo da escola que talvez esteja precisando, ore por aqueles que estejam rindo de você, fazendo coisas que entristeçam o seu coração, ore por essa pessoa também. Nós não devemos orar só pelos nossos amigos, mas orar pelos nossos inimigos. Peça a Deus que Deus o visite, que Deus o abençoe, que Deus transforme o coração dessa criança. Ore pelos seus avós, ore pela sua casa, busque ao Senhor. Em Romanos 10:13, o último versículo que nós vamos ler diz assim: todo aquele que invoca o nome do Senhor será salvo. Ana invocou ao Senhor e teve a bênção que ela precisava. Invoque ao Senhor. Existe uma oração que Deus responde na mesma hora que você fizer. Sabe qual é a oração que Deus responde na mesma hora? Se você fizer essa oração agora, Deus vai ouvir. Sabe qual é? É a oração que pede que o Senhor venha morar na nossa vida. Peça ao Senhor hoje que venha morar no seu coração, que venha morar na sua vida. Ele vai te ouvir agora. Peça perdão dos seus pecados. Peça para que Ele transforme a sua vida. Em sua casa, você será salvo. Olha só, versículo 9. Se com a tua boca confessares Jesus como Senhor e Salvador, e em teu coração crer que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Se você fizer essa oração agora, Deus vai ouvir. Peça ao Senhor, Senhor, venha morar no meu coração. Você deseja fazer essa oração? Pedir que o Senhor venha morar na sua vida? Então feche os seus olhos. Aonde você estiver, feche os seus olhinhos agora. Eu vou fazer essa oração e você vai repetir comigo, tá bom? Você vai dizer assim: Senhor Jesus, neste momento eu te aceito como meu único e suficiente Salvador. Perdoa os meus pecados, perdoa as minhas mentiras,
as minhas desobediências, as vezes que disse palavras feias. Limpa o meu coração e vem morar em mim. Venha ser o meu amigo. Em nome de Jesus. Amém. Tenho certeza que Deus ouviu a sua oração. Se você fez essa oração com sinceridade, como Ana fez, Deus ouviu a sua oração e Ele agora está aí, ó, no seu coração. Amém? Vou te dar um desafio. Pegue um caderninho, um papel, escreva. Se você não sabe escrever, pede para o papai e para a mamãe. Escreva um pedido de oração. Aquilo que está te incomodando, que está te entristecendo, que está te preocupando, escreva. Ore por esse pedido todos os dias. Se você quiser levar na igreja, lá na salinha das crianças, nós temos a latinha da oração. Nós estaremos orando junto com você. Mas não se esqueça de depois agradecer ao Senhor quando Deus fizer aquilo que você deseja, que você está orando, que você está buscando. Não se esqueça de agradecer ao Senhor. A família de Ana voltou, entregou Samuel e fez um agradecimento. No capítulo 2 tem o cântico de Ana. Ela canta, ela louva ao Senhor. Eles fazem sacrifícios ao Senhor em agradecimento por aquilo que Deus fez na vida deles. Amém? Que Deus te abençoe e até a próxima.